Sabe, queridos, nós todos, na verdade, precisamos aprender algo que é muito importante. Muitas vezes nós ficamos esperando o Espírito Santo se mover. Não sei se você já ouviu essa frase. O Espírito Santo não se moveu nesse culto, estava tão seco, tão vazio. Mas nós precisamos entender que somos nós que movemos o Espírito. Ele habita em nós. Então não fique esperando o Espírito se mover, comece a mover o Espírito que habita em você. Então você move o Espírito, você move o Espírito, você move o Espírito, e há um grande mover do Espírito. Amém? Porque dentro de nós há um rio, cujas correntes desse rio alegram a cidade de Deus. Nós movemos essas águas, as águas do Espírito. Como disse Jesus, quem crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão, correrão, se moverão no seu interior. Amém? Aleluia. Nós movemos o Espírito. Quando nós movemos o Espírito que habita em nós, nossos olhos espirituais se abrem e nós conseguimos contemplar as coisas pela perspectiva de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos paralisados porque olhamos pela perspectiva humana, pela nossa própria perspectiva. Mas a Bíblia diz que uma vez que nascemos de novo, nós nos tornamos seres espirituais. E seres espirituais precisam olhar as coisas pela perspectiva de Deus. E eu quero dar uma dica para você. Toda vez que uma situação se levantar, você precisa perguntar como Deus reagiria diante dessa situação. Como Jesus enfrentaria essa situação? Mas era Deus, era Jesus, é claro. Mas onde Deus habita? Diga, dentro de mim. Deus habita em você. Como Deus reagiria diante dessa situação? Porque quando você der passos, o Deus que habita em você, o Espírito que é santo, da parte de Deus que habita em você, Ele vai liberar poder suficiente para mover aquela situação. Amém? Está comigo? Sabe, queridos, eu me lembro, hoje me veio à memória algo que eu falei com os meus alunos na última matéria do Rema. Eu usei essa ilustração para falar algo para eles. Mas eu me lembrei do tempo o tempo da minha infância, né? E eu devia ter uns 5 anos de idade, 4 anos talvez nessa época. Nessa época eu morava na cidade de Passo Fundo. E eu me lembro que nós morávamos numa casa de tábua larga, mata juntada. Quem sabe o que é isso? Casa de tábua larga com mata juntas. A casa de antigamente, na maioria, era assim, né? E era uma casa, eu me lembro, ela era uma casa cor-de-rosa, um cor-de-rosa bem clarinho, com aquela tinta que sai com água, aquela tinta bem comum, né? E ela era rosa com verde, era quase da Mangueira, né? Rosa e verde da casa da Mangueira, né? Mas não era não. Mas olha só, gente, e eu me lembro que nessa casa, uma casa antiga, uma casa mais velha, ela era toda de tábua larga, e inclusive o forro dessa casa era de tábua larga também. E havia algumas goteiras nessa casa que, quando chovia, pingava e criava algumas manchas naquela tinta que estava no forro. E várias manchas tinham naquele forro. E eu me lembro que eu dormia naquele quarto e muitas vezes sozinho naquele quarto, as luzes se apagavam e ficava a luz do poste que passava pelo vão da janela, que dava uma leve penumbra dentro de casa. E eu olhava para aquele forro e eu via aquelas manchas. E aquelas manchas, elas se transformavam em monstros. Eu via monstros ali, eu via figuras feias, imagina uma criança vendo aquelas manchas, o que passa na imaginação dela. E cada mancha daquelas era um monstro diferente, e eu via o teto do quarto cheio de monstros. Isso só aconteceu comigo, com você nunca aconteceu, né? E eu me lembro que muitas vezes eu chorava e eu chamava pela minha mãe, né? Eu sou filho de pais separados, eu tinha 1 mês de idade quando eles se separaram e fui criado pela mãe. Mas eu sou cabra macho, gente. Pergunte para minha esposa, né? E ela vai testificar que eu sou muito macho. Mas olha só, e eu me lembro que muitas vezes eu chamava por ela como uma criança, né? Chama pelo seu pai, pela sua mãe. E ela vinha e acendia a luz, mas eu não tinha intrepidez para acender a luz. Aquelas figuras estranhas no teto do meu quarto, elas me paralisavam. Na verdade, elas me enchiam de medo. E o medo me paralisava. E eu me lembro que eu cobria a cabeça e às vezes eu puxava um pouquinho e elas estavam ali. Aquelas imagens horríveis estavam ali. Então eu não conseguia levantar para acender a luz. E ela vinha, acendia a luz. E eu percebia que
aquelas manchas, aquelas figuras que pareciam um monstro, na verdade não eram nada. Porque quando a luz chegava, revelava que aquilo que parecia um gigante, aquilo que parecia um monstro, aquilo que me causava medo, aquilo que me paralisava não era nada. Mas isso só aconteceu porque luz chegou. Amém? Acho que alguns já conseguiram pegar a revelação aí. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso, queridos, que aquilo que me causava medo, aquilo que me paralisava, uma vez que foi revelado pela luz, eu descobri, não é nada. Isso não existe. Eu posso ficar tranquilo, porque aquilo que está me paralisando não é nada. Sabe de uma coisa, queridos? Da mesma forma acontece quando nós nos expomos à luz da palavra. A palavra é luz. A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a exposição da palavra traz luz e dá entendimento. Era exatamente o que acontecia naquela época em que eu era criança, na minha infância. A exposição da luz revelava que aquilo que me causava medo não era nada, aquilo que me paralisava não era nada. A exposição da luz da palavra vai trazer algo ao seu coração. Aquilo que te causa medo, aquilo que te paralisa não é nada, de fato nem existe. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, é interessante que o medo, ele gera imagens. E você vai entender exatamente o que eu estou dizendo, porque todo mundo um dia teve medo de alguma coisa. É ou não é? E o medo, ele gera imagens no nosso coração, imagens que nos paralisam. Muitas vezes, aquele medo nos bloqueia de algo, nós ficamos paralisados. E, normalmente, o medo faz isso. Ele cria imagens no nosso coração que nos paralisam. Mas, deixe-me dizer algo para você. Assim como o medo cria imagens que nos paralisam, a fé, ela também cria imagens que nos motivam a nos mover, a fazer alguma coisa. O medo cria imagens, mas a fé também gera imagens no nosso coração. Amém? A diferença é que a imagem gerada pela fé, ela vem como resultado da exposição da luz. A luz revela aquilo que é verdadeiro. A luz revela aquilo que é realidade. E quando nós olhamos para esse exemplo que eu estou falando aqui, nos antepassados, nossos antepassados, descobrimos que isso aconteceu com outras pessoas também. A fé gerou uma imagem no coração deles que fez com que eles se movessem, com que eles começassem a agir, a tomar uma atitude que mudou aquela realidade. Vemos isso plenamente na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, falando acerca do chamado de Abraão, Deus fala com ele, diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei todos os que te abençoarem, eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Misturei um pouquinho, mas basicamente é isso que está dizendo aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1, 2 e 3. O chamado de Abraão. Agora, no versículo 4, nós percebemos que Abraão prontamente, ele tem uma prontidão de coração em obedecer à instrução de Deus, e a pronta obediência dele faz com que ele tome uma postura. E a Bíblia relata isso no versículo 4. Logo depois do chamado de Abraão, a Bíblia diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. Nós percebemos na vida de Abraão uma pronta obediência. Agora, a obediência, ela vai trazer resultados. A obediência nos conduz a um lugar. A obediência nos leva ao lugar de provisão. A obediência nos leva ao lugar onde a providência de Deus, ela atua eficazmente sobre a nossa vida. Amém? A obediência faz isso. Nós percebemos isso. Abraão recebeu um chamado de Deus. A Bíblia diz que assim como ele ouviu, ele obedeceu e ele foi como Deus disse. Agora, é interessante que quando nós avançamos um pouquinho mais em Gênesis capítulo 13, versículo 2, olha o que diz aí. Diz o seguinte: e ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. O que isso significa? Significa que
a provisão, ela acompanha a obediência. A prosperidade acompanha a obediência. Eu nunca vi um filho obediente ficar desprovido, nunca vi. Eu já vi milagres acontecerem, eu já vi situações mudarem, eu já vi o sobrenatural acontecer por causa da obediência. Obedeceu, não tinha nada, mas chegou tudo em tempo oportuno, porque a provisão, ela acompanha a obediência. Aconteceu com Abraão exatamente assim. Ele foi como Deus disse. E a Bíblia deixa muito claro aqui que a prosperidade o acompanhou. E ele partiu de uma forma muito poderosa. Ele foi e ele estava então desfrutando dessa riqueza, dessa provisão. Tinha muito gado, muita prata, muito ouro. Mas isso foi tanto que causou confusão. É interessante que Gênesis capítulo 13, um pouquinho mais à frente, lá no versículo 8. Eu estou parafraseando para você, porque esse não é o texto base da mensagem. Depois você anota, leia na sua casa. Mas Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 8, diz que começou a haver contendas. Ló estava com Abraão. E começou a haver contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles tinham muito gado e pouca terra para que o gado pudesse pastar. Era tanta riqueza, era tanta provisão, era tanto gado, que começou agora não a mais haver uma disputa por gado, mas disputa por terra. Porque era muito gado que tinha. E começou então a haver essa contenda, e Abraão era um homem que era obediente a Deus. Ele sabia que a prosperidade acompanha a obediência. Você sabia disso? Eu quero que isso grave no seu coração. A provisão, a prosperidade, o suprimento, a providência, sempre acompanha a obediência. Amém? Mas a Bíblia diz que começou a haver uma certa contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão, um homem muito manso, chega para Ló e diz: Ló, nós somos parentes, nós somos irmãos. Isso não é interessante que aconteça entre nós. Está havendo uma contenda, mas isso não é bom. Então vamos fazer o seguinte: se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Eu te dou o privilégio de escolher. Ele não tinha o direito de escolha, mas Abraão deu a ele, cedeu a ele o direito de escolha. Quem era o líder era Abraão. Ele poderia dizer: eu vou para cá e você fica com o que sobra. Mas não, ele deu o direito, porque aquele que anda em fé sabe que a fidelidade e a obediência, ela é acompanhada pela provisão. Ele não se importa em sofrer o dano algumas vezes, porque ele sabe que Deus é suficiente para fazê-lo prosperar até mesmo em meio à crise. Amém? O que aconteceu aqui? A Bíblia diz que Ló, ele escolheu as campinas do Jordão, o lugar tão lindo, era comparado ao Éden. Mas Abraão, ele foi para a terra de Canaã. E algumas coisas aconteceram ali, e dentro desse contexto, de um coração obediente e desapegado. Por que ele era desapegado? Porque ele cedeu o direito. Ele cedeu algo que era dele. Você pode escolher, Ló, eu estou te dando essa oportunidade de escolha. Você percebe em Abraão um coração não somente obediente, mas totalmente desapegado. Na verdade, não existe obediência sem desapego. Essas são co-irmãs. Eu sou muito obediente, mas eu não consigo me desapegar. Não, você é desobediente e apegado, ou você é obediente e desapegado. Não tem como dissociar isso. Obrigado, Tati, você é uma bênção, pelo seu amém. Acho que foi você, né? Pela voz. Dentro desse contexto de obediência e desapego, Deus começa a dar promessas a Abraão. Ei, Deus não é tolo. Ele sabe que um homem desobediente e apegado, ele vai colocar a promessa no lixo. Você ouviu isso? Um homem desobediente e apegado, ele vai pegar a promessa e largar na primeira lata de lixo. E Deus não é tolo. Deus estava esperando o momento onde ele manifestasse a plenitude de um coração obediente e desapegado. E dentro desse contexto, Deus começa então a dar promessas a Abraão. Então, abra comigo em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Eu fiz essa breve introdução, falando do capítulo 12, uma parte do 13, agora nós vamos ler a sequência aqui. Gênesis 13, versículo 14 até o 16. Você abriu aí? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, está facinho, né?
diz o seguinte, Gênesis 13, versículo 14 em diante, diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Lembra que eu até falei para você de como tudo aconteceu? Pronto, entramos nesse texto que fala desse assunto. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os olhos e olha. Diga comigo, olha. Você vai entender por quê. Levanta agora os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, perceba que ele está falando duas situações semelhantes aqui. Primeiro ele manda olhar, depois dizendo tudo que você vê. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra. Ele está dando um exemplo. Ele está fazendo outra vez uma analogia, trazendo uma... Quando eu falo para você pó, a sua mente não traz a imagem do pó de algum lugar? Da rua, ou eu falei, a sua mente já imaginou. Não é assim? Pronto, quando Deus falou com Abraão, falando para ele olhar para aquele lugar todo, do norte, do sul, o oriente, o ocidente, os seus olhos naturais viram algo. Mas quando Deus fala com ele, diz, olha, como o pó da terra será a tua descendência, e diz, de maneira que se puder contar o pó da terra, então também poderá se contar a tua descendência. Deus estava dando a ele a visão de algo para lembrar de uma promessa. O que está escrito aqui, queridos? Perceba que quando Deus deu a promessa a Abraão, de que ele iria possuir aquela terra, e de que ele teria uma descendência muito numerosa, junto com isso, Deus usou algo, Deus deu ele algo, Deus deu a ele uma imagem, Deus deu a ele uma visão. O texto ele deixa muito claro que Deus usou uma imagem para firmar uma promessa. Deus usou uma figura para firmar uma promessa. Deus usou identificou algo natural para que ele pudesse receber uma promessa espiritual. Você está comigo? Agora veja bem. Da mesma forma acontece comigo e com você. Deus ele não mudou os seus planos na forma de nos dar uma promessa. Como foi com os nossos antigos, os antepassados, assim é conosco ainda hoje. Normalmente, Deus coloca em nosso coração uma imagem daquilo que Ele mesmo, sabe, está nos propondo. Deus nos propõe algo, mas Ele põe impressões, nós chamamos isso de impressões do nosso coração. Uma imagem acerca de coisas que estão lá na frente, lá no nosso futuro. É mais ou menos como se Deus fosse o nosso futuro, daqui 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos, não sei. Mas Deus fosse lá, tirasse uma foto do futuro e revelasse ela no nosso coração. Eu me lembro que há 10 anos atrás, se não mais, eu tive um sonho, e veio uma imagem muito clara da abertura da congregação de Bento Gonçalves, e eu nem sabia que eu ia morar em Caxias um dia. As coisas foram acontecendo, a igreja está lá, e hoje eu entendo plenamente que é como se Deus fosse no meu futuro, tirasse uma foto, revelasse no meu coração, e hoje está aí. Amém? Mas Deus age assim com todos. Deus não tem filhos prediletos. Não, esse é muito espiritual, vou fazer assim. Não! Todos nós que nascemos de novo somos seres espirituais. Amém? Então Deus trabalha dessa forma. Deus ele põe impressões, Ele põe imagens no nosso coração, queridos, para que nós possamos buscar aquilo. Aconteceu isso com José também. Lembra da história de José? José, queridos, ele teve sonhos, ou seja, Deus estava dando a José sonhos, que nesses sonhos tinham imagens do seu futuro, o que de fato veio acontecer. Não foi isso? José teve sonhos, dos feixes se dobrando. José teve alguns sonhos com imagens naturais para explicar coisas que eram espirituais, mas aquilo que Deus deu ao seu coração como um sonho, veio a se tornar realidade. O que eu estou querendo dizer para você, queridos, que da mesma forma que Deus agiu com Abraão, dando imagens para que ele pudesse ver, da mesma forma que Deus agiu com José, dando a ele um sonho, onde nesse sonho tinham algumas imagens, assim acontece comigo e com você. Deus trabalha dessa forma, impressões no nosso espírito acerca do nosso futuro. Deus já foi lá, viu como era e imprimiu no nosso coração. Amém? Aleluia. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, queridos?
que existe uma visão dada por Deus no coração de cada um de nós. Sabe, queridos, eu garanto para você algo. Existe uma terra, existe um lugar, existe uma proposta, existe algo da parte de Deus que foi colocado no seu coração. Só 2 disseram aleluia. O resto eu acho que está ainda com o coração endurecido. Eu não estou falando que você vai sair de Caxias. Nem estou falando, sabe, que você vai ser enviado para as nações. Se isso acontecer, glória a Deus, tem meu apoio, estou contigo. Mas estou falando de coisas que Deus já falou ao seu coração. Num momento ou outro, ou através de alguém, através de uma leitura, através de um sonho, através de um momento que você estava em comunhão com o Espírito, veio um flash no seu coração, e você não entendeu direito o que aquilo era, mas deixe-me dizer algo, sabe o que aquilo era? Aquilo era o seu futuro revelado no seu coração. Para que você pudesse buscá-lo, para que você pudesse entender que Deus, Ele está comunicando coisas com você da mesma forma que Ele fez com os antigos. Amém? Deus continua usando as mesmas situações, queridos. Sabe por quê, queridos? Porque dentro do coração de cada um de nós existe uma visão. Existe uma visão de Deus no seu coração. Queridos, eu sei do que eu estou falando. Ah, pastor, eu não tenho, Deus não me falou nada. Falou, você só não descobriu. Em algum momento da sua vida, Deus falou algo. Tal. Tem pessoas que estão aqui na igreja hoje, porque Deus falou o coração delas antes da igreja existir. Uma visão foi dada no coração. Esta igreja nasceu a partir de uma visão. Eu me lembro, eu e minha esposa e Marli orando, nós víamos as pessoas, nós víamos o povo, nós víamos um povo orando. Uma visão nos foi dada, tem um povo que está orando. Eu me lembro disso. Uma visão veio. Se tem um povo que está orando lá e nós estamos orando aqui, nós vamos ter que unir esses dois povos que estão orando. Começamos a nos mover. Uma visão foi dada no nosso coração. Sabe, queridos, existe uma visão de Deus no seu coração. Existe um lugar específico para você, existe uma proposta de Deus específica para você, existe algo que Deus quer que você faça. Sabe, queridos, eu costumo dizer para os alunos que entram no Rema, quando você fizer a sua matrícula, se veja com o canudo na mão. Ah, mas é só daqui 2 anos, mas querido, se você não vê o final, então nem comece. É por isso que muitos param, porque não viram o final. Não, esse negócio eu acho que é bom, eu vou falar tanto esse tal de Rema, vou ver o que é. Sabe de uma coisa, queridos, quando você botar o seu pé na água, saiba de uma coisa, Deus está envolvido, e o Deus que te deu condição de iniciar, é o Deus que dá condição de terminar. Ah, eu não faço minha matrícula porque eu não tenho. Não, você não tem porque você não faz a matrícula. Ponto. Vamos voltar para cá. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, avança um pouquinho. Perceba como Deus age. Gênesis 15, verso 5 diz o seguinte: Então o levou para fora e disse: Olha agora para o céu. Mais uma vez você percebe Deus direcionando Abraão a olhar para algo. Você percebe que Deus trabalha com imagens. Deus está dizendo aqui: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que as podes contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. Mais uma vez, nós vemos aqui Deus usando uma imagem para que Abraão pudesse crer. Deus está usando uma figura de uma imagem no coração dele para que ele pudesse então crer naquilo que Deus disse. Ou seja, sabe por que Deus ele põe imagens em nosso coração? Porque aquilo que nós somos capazes de ver, nós também somos capazes de ter. Aquilo que você conseguir ver por dentro, é exatamente aquilo que você vai conseguir, queridos, entrar naquela situação, viver aquela realidade. Amém? É assim que funciona. Agora, veja bem, Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz o seguinte, apenas ouça, e você vai entender exatamente por que Deus trabalha dessa forma. Provérbios 23, 7 diz que, como nós nos vemos no nosso coração, assim será conosco.
Como você se vê por dentro? O que você consegue ver dentro de você? Porque Deus, Ele não põe imagens soltas por aí. Deus, Ele põe imagens no nosso coração. O que você consegue ver? Se você conseguir ver, você vai conseguir ter. Na verdade, se você conseguir ver, você vai conseguir crer. E se você conseguir crer, você vai conseguir ter. Amém? Então, Provérbios deixa claro isso. Provérbios diz que como nós nos vemos em nosso coração, assim será conosco. Eu poderia dizer que aonde seus olhos alcançarem, seus olhos da fé conseguirem alcançar, seus pés vão conseguir pisar e as suas mãos vão conseguir tocar. Aonde seus olhos da fé conseguirem ver, é lá que você vai chegar. É lá que você vai tocar, é lá que você vai pisar, é lá que você vai prosperar, é lá que você vai ousar, é lá que você vai viver o melhor daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quando eu falo lá, não estou falando de um lugar, eu estou falando de uma visão que Deus colocou no seu coração. Amém? Que pode ser um lugar, pode ser uma proposta de Deus, pode ser um empreendimento, pode ser um ministério, eu não sei o que, eu sei de uma coisa, se Deus disse, está dito, ponto final. Amém? Quando Deus disse, deixou de depender dele, passou a depender de você. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando Deus dá a proposta, junto Ele dá a condição, a graça, o equipamento espiritual, tudo vem junto, faz parte do pacote. Amém? A nossa parte é pegar tudo aquilo que Deus nos deu e correr a carreira que nos foi proposta. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, é interessante que em todo tempo nós percebemos que Deus, ele manda olhar para dentro. E Ele diz, como você se vê no seu coração. Onde é que está seu coração? Diga, está dentro. Como você se vê no seu coração, assim será convosco. Ou com você, ou te sucederá. Agora, veja bem, Deus, Ele não manda olhar para fora. Deus manda olhar para dentro. O que isso significa? Significa que não é aquilo que está fora que deve determinar o nosso futuro. É aquilo que está dentro de nós que deve determinar como nós vamos proceder daqui para frente. O que vai determinar o nosso futuro não é o que está fora, é o que está dentro. Deixe-me dizer algo para você, queridos. Se nós olharmos para fora, nós vamos ver crise, porque o mundo está em crise. Por fora, queridos, você vai ver apenas crise. Mas por dentro de você, você vai ver que existe um poder disponível. É o poder de Deus que em nós opera. E a Bíblia em momento algum diz, não olhe para fora, olhe para as circunstâncias, olhe para o problema. Não, olhe para o poder que resolve o problema. Amém? Sabe, queridos, é interessante que quando nós olhamos para fora, nós somos paralisados pelo medo, porque tudo que está à nossa volta tem uma linguagem. É ou não é verdade? Tudo que está ao nosso redor sinaliza algo. Sinaliza que o mundo está em crise, sinaliza que as coisas estão numa situação muito difícil. Tudo que está fora traz essa mensagem. Mas quando nós decidimos olhar para dentro de nós, queridos, nós não seremos paralisados, pelo contrário, nós seremos impulsionados a andar em fé, impulsionados a andar segundo aquilo que Deus determinou para nós. Ou seja, por isso a Bíblia diz, olhe para o seu coração, perceba como está seu coração, discirna como está seu coração, porque como você crê no seu coração, como você vê no seu coração, é assim que vai ser. Amém? Então vamos parar de ficar olhando tanto para fora e começar a olhar mais para dentro. Eu garanto que nós vamos ser muito menos paralisados, as coisas vão ser muito mais fáceis para nós. Agora, não podemos negar que existe uma oposição externa também. Nós pregamos uma palavra equilibrada aqui. Aqui não é a igreja do Conde da Carochinha, venha para cá e seus problemas ficarão resolvidos. Não. Ande com Deus e Ele vai te ajudar a superar os problemas. Essa é a proposta do Evangelho. Amém? Então não podemos negar que existe uma oposição externa tentando nos paralisar. Isso é fato. Agora, a questão, queridos, é que tem muita gente que não está vendo nada. Mas, sabe, queridos, o fato de não estarmos vendo nada não significa que Deus não colocou nada no seu coração. Pode ser que você não esteja vendo. Pode ser que você ainda não discerniu. Mas isso não significa que Deus não colocou impressões no seu coração. Mas a partir do momento que nós vamos andando em comunhão com Deus, com a sua palavra, com o seu Espírito, a vereda do justo é como a luz da aurora,
que vai brilhando até que se torne dia perfeito. E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele traz luz no nosso espírito. O espírito do homem, é ali que iluminação chega, é ali que clareza chega, é ali que impressões chegam. Amém? Sabe, queridos, foi dentro dessa realidade que Paulo orou pelos Efésios. Essa oração que nós fazemos tão repetidamente aqui na igreja, orando para que os olhos do coração sejam iluminados, essa oração é uma cópia da oração de Paulo, na verdade. Nós pegamos aquela oração que deve ser orada várias vezes, porque ela traz uma proposta muito boa. E Paulo, ele ora pelos irmãos da igreja de Éfeso justamente por isso, para que os olhos do coração deles fossem iluminados. Você sabia que o seu coração tem olhos? Verdade, queridos. Se a Bíblia diz como você se vê no seu coração, e Paulo está orando pelos irmãos da igreja de Éfeso, para que os olhos do coração sejam iluminados, ao mesmo tempo ele está dizendo, o seu coração tem olhos. Enquanto você não saber que você consegue ver pelo seu coração, você nunca vai ver nada. Lá no Verbo da Vida eu aprendi que o meu coração tem olhos. Eu vou explicar que tipo de olhos são esses. Amém? Mas Paulo, ele traz essa proposta, orando pelos irmãos da igreja de Éfeso, justamente com essa proposta, para que os olhos do coração deles fossem iluminados. Esse mesmo texto de Efésios 1:18, na versão da Bíblia Mensagem, diz o seguinte, olha só o que diz aqui, é o mesmo texto de Efésios 1:18, diz que com os olhos do coração iluminados, é possível conhecer melhor a Deus e entender perfeitamente o plano que Ele traçou para nós. Oh, meu Deus! Eu quase dei uma carreira quando li isso. Olha o que diz aqui, é a oração de Paulo em outra versão. Sabe por que Paulo orou para que os olhos do coração fossem iluminados? Justamente por isso. Porque com os olhos do coração iluminados, é possível conhecer melhor a Deus e entender perfeitamente o plano que Ele traçou para nós. Meu Deus! Eu acabei de ler uma versão de Bíblia aqui. Mas você não pode compreender o plano de Deus para a sua vida com os olhos do coração cegados. Porque tem muitos crentes que estão com os olhos do coração cegados. E é por isso que Paulo orava. Se Paulo orava para que os olhos do coração fossem iluminados, é porque os olhos do coração deles estavam em trevas. E essa é a minha oração por você nessa noite, por nós na noite, que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Para quê? Para que então, queridos, com os olhos do nosso coração iluminados, nós possamos conhecer melhor a Deus e entender perfeitamente o plano que Ele traçou para cada um de nós. Eu poderia dizer que Jeremias 29:11 é inútil sem Efésios 1:18. Sabe o que diz Jeremias 29:11? Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar nenhum dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Basicamente é isso que está dizendo. Você sabia que Deus tem planos a seu respeito? Ele está dizendo, Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 é inútil sem Efésios 1:18. Nós não conseguimos discernir os planos de Deus sem que nós tenhamos os olhos do nosso coração iluminados. E é por isso que Paulo orava, para que eles pudessem conhecer melhor a Deus e compreender perfeitamente os planos que Deus tinha a respeito deles. Então nós, quando olhamos para Jeremias 29:11, com os olhos do nosso coração iluminados, nós conseguimos compreender, Deus tem planos. Senhor, onde estão os teus planos? Eu quero entendê-los. E o Senhor começa a imprimir no seu coração. Ele vai te colocar cidades, lugares, pessoas. Ele vai te colocar momentos. Sabe de uma coisa, queridos? Eu me lembro perfeitamente, no dia que o Senhor me chamou para o ministério, eu estava ajoelhado no nosso quarto, só eu, minha esposa nem estava. E eu via coisas que hoje os meus olhos naturais estão vendo. Eu persegui aquilo. Deus colocou vocês no meu coração antes de vocês estarem aqui. Agora, eu podia ter decidido continuar fazendo o que eu estava fazendo. Era lícito, não era pecado,
Mas sabe de uma coisa? A proposta de Deus, ela sempre nos promove. Deus não rouba nada de ninguém. Deus não tira nada de ninguém. Deus, ele não tem prazer em fazer as pessoas perderem. Deus é um Deus galardoador, é um Deus de acréscimo, é um Deus que multiplica, é um Deus que ele tem abundantemente mais além. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, então eu poderia dizer que os olhos do nosso coração, que olhos são esses? Os olhos do nosso coração, eu poderia dizer que eles são os olhos da fé. E é por isso que nós precisamos aprender a não olhar apenas com os olhos naturais, mas aprender a olhar com os olhos da fé. E os olhos da fé não são esses, os olhos da fé estão no seu coração. O seu coração é capaz de ver coisas que a sua mente não consegue entender. Você pegou isso? O seu coração, ele tem a capacidade de ver coisas que a sua mente não consegue entender. Amém? É por isso, queridos, que nós não agimos na razão. Nós agimos por inspiração. É totalmente diferente. Amém? Sabe, queridos, eu quero que você guarde isso. Os olhos do seu coração, eles são de fato os olhos da fé. Porque aquilo que você conseguir ver no seu coração, você vai ter a capacidade de crer. E aquilo que você conseguir crer, é isso que você vai ter. E como você se vê no seu coração, assim será com você. Amém? Esta é a forma de Deus trabalhar. É interessante que lá em Abacuque capítulo 2, o Senhor fala com o profeta e diz algo para ele. Abacuque escreve a visão. Agora, deixa-me dizer algo para você. O que foi que Deus disse para ele escrever? Mas se Deus disse para ele escrever a visão, é porque Deus havia dado para ele uma... Deus deu uma visão para Abacuque. Deus imprimiu algo no coração dele. Ou ele viu com os olhos espirituais, ou algo no coração brotou, Deus falou ao seu coração, Deus disse algo, Deus deu a ele uma visão. E Deus disse, ei rapaz, escreve a visão. Agora, por que é que Deus disse para ele escrever? Eu gosto de fazer perguntas para a Bíblia, porque cada vez que eu faço uma pergunta, o Espírito Santo responde. Ei, seja um curioso da Bíblia. Não vem aqui comer só o que eu prego e ensino para você, não. Amém? Deixa eu aprender com você. Eu não sei tudo, eu não sou sabedor de todas as coisas. E eu vou ter a maior alegria em sentar com você e dizer, pastor, olha que revelação que eu tive aqui da palavra. E eu vou me alimentar daquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Agora, por que é que Deus disse isso? Escreve a visão. Se aplicando à nossa vida, assim como foi com ele, é para que nunca esqueçamos que foi Deus que nos deu a promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso diria eu e não faria, acaso falaria e não confirmaria, diz o Senhor. Por que escrever? Para que eu e você nunca esqueçamos de que Deus, foi o próprio Deus que nos deu a promessa. Que promessa? Eu sei lá. Eu sei as que ele falou comigo. Mas eu sei que existe algo no seu coração. Existe uma proposta, um projeto de Deus no seu coração. Sabe que existem pessoas que receberam a proposta de Deus de escrever um livro, de abrir algo, fazer um empreendimento, e nunca fizeram, achando que não conseguiriam. E vou dizer algo para você, você não consegue, mas Ele com você, você consegue. Deus não te daria uma proposta sem que Ele não te habilitasse para ela. Amém? Aleluia. Segundo motivo, porque Deus pediu para Abacuque escrever. Primeiro, eu já falei aqui, é para que eu e você nunca esqueçamos daquilo que Deus nos deu como promessa. Sabe de uma coisa, queridos? Todas quantas promessas nós temos da parte de Deus, em Jesus nós já temos o sim e o amém. Já temos. Ah, Senhor, será? Não, não é será, é. O sim já foi dado e o amém é dado por nós, para a glória de Deus. Jesus disse sim e nós falamos amém. Amém significa assim seja. Amém? O segundo motivo pelo qual Deus orientou ele a escrever, e que cabe a nós também, é para que você fique tão convicto daquilo que Deus te falou, daquilo que Deus te mostrou, que todas as pessoas ao seu redor saibam naquilo que você crê. Deixa eu dizer algo para você.
Sabe quando nós recebemos uma proposta de Deus e nós ficamos envolvidos com aquilo parece que blinda o nosso coração, inunda o nosso coração, e nós começamos a viver aquilo, respirar aquilo. Quando Deus disse a Abacuque, escreve a visão, é para que nós nunca esqueçamos a promessa que ele deu. Segundo, é para que nós ficamos persuadidos por isso. Que as pessoas que estão à nossa volta, elas saibam no que nós cremos. Você sabe no que você crê? Você sabe o que Deus falou ao seu coração? Você sabe a proposta que Deus fez para você? Sabe de uma coisa que algumas pessoas, diante da primeira dificuldade, da primeira circunstância, da primeira adversidade, da primeira frustração, da primeira decepção, elas esquecem da promessa. São incontáveis as pessoas que eu já atendi até hoje, dizendo, pastor, eu estou duvidando do meu chamado. Eu me frustrei tanto, me decepcionei tanto, ninguém acreditou em mim. Querido, Deus acredita em você. Não espere que alguém acredite em você quando você não acredita em você mesmo. Ei, se Deus acreditou em você, a segunda pessoa que precisa acreditar é você mesmo. E se Deus acredita e você acredita, acabou. Lembra de uma coisa. Se Deus disse para escrever, é porque é importante. Se eu fosse você, eu anotava tudo aquilo que Deus falou no seu coração. Anota num caderno, anota lá. Deus me falou isso, Deus me falou isso, Deus me falou isso. Não é porque escrever no papel tem mais poder, é para que você nunca esqueça. É para que quando acontecer, não, já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu. E para que você possa perseguir essas coisas. Quem não sabe aonde quer chegar, não chega em lugar algum. Amém? Aleluia. Vamos voltar para cá. Sabe, queridos, é interessante que lá em Lamentações 3:21 diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá. O texto não diz que é para trazer à memória aquilo que traz sofrimento. O texto diz que é para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Agora, nós só podemos trazer à memória aquilo que nós vimos ou ouvimos. É ou não é verdade? Você não pode trazer à memória algo que antes não entrou em você. É ou não é verdade? Existe um dito no meio evangélico que foi inspirado pelo diabo. Ah, eu não preciso estudar. Quando eu precisar, o Espírito Santo vai me fazer lembrar. Lembrar do quê? Só vai lembrar o que você ouviu. Ou o que você leu. Ou o que você viu. O Espírito Santo não é espírito de adivinhação. Amém? Por isso a proposta de estudar no Rema. Para que você seja cheio da palavra. E então o Espírito Santo vai ter um estoque para trazer a memória. Amém? Agora, o texto está dizendo que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ou seja, aquilo que um dia nós vimos, aquilo que nós ouvimos, ou seja, aquilo que está dentro de nós. Amém? Agora, veja bem. O que eu preciso trazer à memória? Dentre todas as coisas, eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que produz vida. Aquilo que me impulsiona. Aquilo que me desperta, aquilo que me faz tomar uma atitude, a me mover diante das situações. Não, em momento algum a palavra diz que nós devemos trazer à memória. Ei, quando eu trago à memória um sofrimento, eu começo a sentir as dores daquele momento. Ei, eu não sei quanto a você, sabe quando você se frustra com alguém, aquela pessoa te decepciona, fala mal de você, ela não acredita em você, ela muitas vezes, ela te machucou tanto. E aí você começa a trazer à memória aquele momento terrível. Sabe o que é isso, queridos? Isso é ressentimento. Ressentimento vem da junção de duas palavras, repetir sentimentos. E é por isso que a palavra ela é tão clara. Ei, não traga essas coisas à memória, mas traga à memória aquilo que te dá esperança. Aquilo que pode garantir a mudança do seu futuro, não aquilo que vai te paralisar no presente. Quando nós trazemos à memória o sofrimento nos paralisa. O sofrimento ele nos engessa, nós ficamos com medo do nosso futuro. Mas sabe de uma coisa, a proposta de Deus é que você corra, que você avance, que você seja um sucesso. Ah, Deus deseja isso para mim, é óbvio. Ele é seu pai, qual é o pai que quer ver um filho derrotado, fracassado? Eu fico imaginando a alegria de Deus a cada conquista sua.
A cada vez que você conquista algo, meu filho, você conseguiu. Eu sabia, eu estou contigo. Eu não te deixo, eu não te desamparo. Amém? Essa é a proposta de Deus. Deus ele não erra quando dá instruções. Nós erramos quando não seguimos as suas instruções. Salmo 139, verso 16, diz algo interessante. Eu vou só falar para você, ouça aí. Porque eu só vou falar da essência do versículo, mas Salmo 139, versículo 16, na versão da Bíblia, a mensagem, diz que, escute isso, diz que Deus preparou cada dia da nossa vida antes mesmo de vivermos o primeiro deles. Meu Deus. Deus, Ele preparou, Deus planejou a sua vida. Agora, não é porque Deus planejou que vai acontecer. Se você entender o plano de Deus com os olhos do coração, você vai estar no caminho que Ele idealizou para você. É por isso que muitos não alcançam coisas que Deus falou. É por quê? É porque Deus projetou, Deus planejou. Porque eu aqui sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Mas nunca tiveram sensibilidade suficiente para entender. Senhor, eu estou no teu caminho, é por aqui mesmo, é dessa forma. É por isso que Abraão foi obediente e desapegado e prosperou. Amém? Então diz o seguinte, diz que Deus preparou cada dia da nossa... quando você nem existia, os seus dias já estavam escritos no livro dele. Antes de você viver o primeiro dia, está escrito aqui, todos os nossos dias já estavam preparados. E você acha que Deus prepara algo que não é bom? Sabe quando você espera alguém e você prepara a sua casa, você põe a melhor comida, você arruma com os melhores lençóis, você limpa a sua casa, você faz o melhor que você pode, porque você está preparado para receber aquela pessoa. Se você, que ainda habita num corpo de carne, tem a capacidade de fazer essas coisas boas, esperando alguém, se preparando para receber alguém, imagina seu pai. Ele preparou todos os seus dias, antes mesmo que você vivesse o primeiro deles. Aleluia, planejou. Ou seja, Deus desenhou o seu futuro. Mais do que isso, Ele faz questão, sabe, de que a imagem do nosso futuro seja revelada no nosso coração. É como se Deus desenhasse o seu futuro. Aqui vai estar a Veridiane, aqui vai estar o Robson, aqui nessa situação. É desse jeito. Deus desenhou esse dia, Deus desenhou um momento da sua vida, Deus idealizou isso. E sabe o que Deus faz? Ele põe no seu coração. Deus não é Deus de mistério, Deus é Deus de revelação. Oh, irmão, mistério. Isso não é evangelho. O mistério que estava oculto já foi revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Revela o nosso coração, desenhou o nosso futuro, imprimiu no nosso coração. Ele tem prazer em revelar, porque uma vez que nós percebemos por dentro e cremos, assim será conosco. Amém? Gênesis 1:26 diz que eu e você fomos feitos à imagem e semelhança. Diga imagem. Perceba que eu estou falando de imagens aqui, está comigo? Deus trabalha com imagens. Deus, Ele fez a mim e a você, fez o homem a sua imagem. Diga imagem. Fez a sua imagem. Agora, se somos a imagem de Deus, quem é Deus? O que Deus é? Porque se eu sou a imagem dele, eu preciso saber o que ele é. João 4:24 diz quem Deus é. Deus é Espírito. João 4:24 diz isso. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, mas ele começa dizendo quem Deus é. Deus é, diga Espírito. E se somos a imagem e a semelhança de Deus, o que nós somos? Você não é esse corpinho que a terra há de comer, os bichos. Não. Você é um espírito. Se Jesus não voltar antes de a gente ser arrebatado, né? Que eu creio que vai acontecer logo. Amém? Mas Gênesis 1:26 diz que nós somos a imagem de Deus, de um Deus que é espírito. É interessante, queridos, que se Deus é espírito e nós somos um espírito que somos a imagem de Deus, quando nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus, Ele formou o homem do pó da terra e soprou nele o seu espírito. Eu quero que você entenda isso. Deus, Ele criou o homem à sua imagem.
e formou o homem do pó da terra. A palavra criou é uma coisa e formou é outra. O homem foi criado por Deus, um espírito, porque Deus é espírito e fomos feitos à sua imagem e à sua espírito. Mas Gênesis 2:7 diz que Deus, ele formou o homem do pó da terra e soprou. A palavra soprou aqui é ruach, que significa espírito. Deus soprou o espírito que estava dentro. Deus criou o homem. Deus é espírito, o homem é? Aonde estava o homem? Diga, dentro de Deus. Porque o homem foi criado num momento e formado em outra. O homem foi criado um espírito e foi formado do pó da terra. Em um determinado momento, Deus, então, ele soprou o seu espírito, o espírito que estava dentro de Deus, para dentro daquele boneco de barro. E é por isso que nós o chamamos de Deus Emanuel, o Deus dentro do homem. Amém? Agora, veja bem, fica ligado nisso. Deus fez o homem dentro de si e soprou para fora de si, para dentro daquele boneco formado do pó da terra. Ou seja, Deus, ele idealizou você por dentro e realizou você por fora. Você está comigo? Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Eu estou sendo de difícil interpretação aqui, gente. Eu preciso que você entenda o que eu estou dizendo. Eu estou aqui com toda a humildade do meu coração. Eu preciso que você... Isso é crucial. Deus, ele criou você, um espírito dentro dele. Mas o homem só foi formado depois, em Gênesis 2:7. Do pó da terra, Deus soprou o espírito e aquele boneco passou a se tornar alma vivente. O que eu estou querendo dizer? Que Deus idealizou você por dentro e realizou você por fora. A palavra formou significa modelou. Sabe aquelas massinhas de modelar de criança? Deus modelou você. E depois soprou você para dentro daquele boneco. Por isso que você não é esse corpo. Você é um espírito. Amém? Aleluia. É interessante que Efésios 1:4, apenas ouça isso, eu preciso que você entenda isso. Diz que nós já existíamos desde antes da fundação do mundo. Oh, meu Deus. O mundo nem existia, nós já existíamos. Aonde nós estávamos? Dentro de Deus. Deus nos idealizou dentro dele. A Bíblia diz que nós já existíamos antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus teve uma ideia. Agora, o que é uma ideia? Quando você tem uma ideia, uma imagem se forma dentro de você, não é isso? Tive uma ideia. Você teve uma imagem se formou dentro de você. Ou seja, uma ideia nada mais é do que uma imagem por dentro. É mais ou menos como um engenheiro, um arquiteto, sei lá, ele tem uma ideia, ele tem um projeto dentro dele, e de dentro dele vai para o projeto no papel, e do papel começa a construir. Não é assim? Mas tudo nasceu aonde? Dentro dele. Ele viu pronto, mas não tinha nada pronto. Mas ele viu pronto. Então ele põe no papel, e do papel começa a construir. Não é assim? Deus viu você pronto. Você nem existia, mas Deus já viu você. Deus gerou você dentro dele. Em um determinado momento, ele modelou a terra e soprou você que estava dentro dele para dentro do boneco. Eu poderia dizer que eu e você viemos a existir, queridos, a partir de uma imagem gerada no coração de Deus. Porque nós fomos feitos a sua imagem. Eu e você viemos a existir a partir de uma ideia divina. Deus teve uma ideia, e uma ideia nada mais é do que uma imagem. Eu e você somos frutos de uma imagem gerada no coração de Deus. Amém? Deus projetou você. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto apenas da brincadeira do seu pai e da sua mãe. Deus desejou que você viesse a esse mundo. Projetou você para um propósito. Idealizou você. E então você veio a esse mundo. E é por isso que você vale tanto, vale tanto. O homem estava perdido, mas valia tanto que Deus deu um filho para ter muitos filhos. Aleluia. Sabe, queridos, Efésios 3:20 diz que
Diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas por que Deus não faz? Ou porque não pedimos, ou porque não pensamos. Porque Deus é poderoso para fazer além de tudo aquilo que pedimos, ou... Agora, deixa eu me dizer algo para você. Se Efésios está dizendo isso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, eu não sei quanto a você, mas cada vez que eu penso, uma imagem é formada dentro de mim. Pensamentos geram imagens. Imagens estas que são vistas, não com esses olhos, com esses olhos. Com os olhos da fé, com os olhos do nosso coração. E porque são vistas com os olhos do nosso coração, pensamentos geram imagens que vistas com os olhos da fé, elas se tornam realidade. Amém? Oh meu Deus, eu tenho a impressão de que você não está me entendendo. Você está conseguindo pegar isso, gente? Oh meu Deus. É por isso, queridos, que Romanos 12:2, ele nos ensina a renovar a mente com a palavra. Mente gera pensamento, pensamento gera imagem. Uma imagem vista com os olhos da fé se torna realidade. É por isso que Romanos 12:2 nos ensina a renovar a mente com a palavra. Por quê? Porque uma mente renovada com a palavra vai pensar de acordo com a palavra. E quando nós pensamos de acordo com a palavra, Deus está comprometido em que aquilo se realize na nossa vida. Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando eu penso alinhado com a palavra, então Deus está envolvido com aquela imagem que foi gerada dentro de mim. Alguém que pensa alinhado com a palavra, ele não vai se ver um derrotado, fracassado, miserável. Ele vai se ver um vitorioso. Por quê? Porque o vitorioso habita em mim. Porque em todas as coisas ele sempre me conduz em triunfo. Eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. A palavra diz isso a meu respeito. Quando eu olho com os olhos da fé, penso segundo a mente de Deus escrita na sua palavra, e os olhos da fé entendem isso, eu deixo de me ver como um miserável. Eu deixo de me ver como um derrotado, fracassado, e eu passo a me ver como meu Pai me vê. Aleluia. Amém? Aleluia. Sabe de uma coisa? O que você for capaz de ver, você também é capaz de crer. E o que você for capaz de crer, você também é capaz de ter. Amém? É um processo. A minha oração nessa noite, o meu desejo nessa noite é que os olhos do seu coração sejam iluminados para ver segundo aquilo que Deus vê. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, fé não é nada mais, nada menos do que uma imagem no nosso coração a respeito de coisas que os nossos olhos naturais, eles não conseguem ver. Os nossos olhos naturais, eles não conseguem ver, mas os olhos da fé veem e a fé pega junto com isso. Fé é uma visão por dentro. Você fica persuadido, convicto de que foi Deus que falou. Tudo ao redor diz que não vai dar. Tudo ao redor diz que não vai funcionar. Tudo ao redor diz que não vai dar certo. Mas dentro de você é uma convicção. Por quê? Porque você viu com os olhos da fé. E a fé traz à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Amém? Aleluia. Fé não é nada mais, nada menos do que isso. Eu me lembro, queridos, o primeiro dia que eu vim olhar esse prédio. Eu já falei isso, vou falar de novo. Você vem hoje que vê tudo lindo, organizado, mas isso era um lixo. Pense num lixo. Acho que era o pior galpão da cidade, era esse, pior. Nós tiramos duas cargas de entulho daqui de dentro, de lixo. Tinha vândalos aqui dentro que moravam aqui. Tinha cocô de morador de rua por tudo que é canto. Os banheiros pôs infiltração. Aqui tinha um lago cheio de limo. Não tinha teto, não tinha nada. Parede tudo caindo. Teia de aranha caindo pelas paredes. Os rebocos tudo caindo. E eu me lembro quando eu entrei por uma portinha lateral que nem existe mais. Eu entrei naquela portinha, botei um pé para dentro. E os meus olhos naturais, eles viam destruição. Os meus olhos da fé viam uma igreja linda. Meus olhos da fé viam uma igreja de crianças funcionando. Os meus olhos da fé viam... Eu cheguei a ver os alunos do Rema entrando com o material embaixo do braço.
Queridos, eu vi isso, eu vi. Eu botei um pé para dentro e eu parei. E veio no meu espírito uma visão. Eu vi como se um filme passasse dentro de mim. Meus olhos da fé estavam vendo aquilo que Deus me mostrava. Os meus olhos naturais viam destruição. Eu decidi me apegar àquilo que Deus me mostrou, porque Deus estava no meu futuro vendo isso. Oh, meu Deus. Eu me lembro, eu vou contar isso. Pastor Luciano, você me ama? Ama, né? Pastor Luciano é o tesoureiro da igreja. É uma bênção, eu amo esse homem de Deus. Me lembro, eu trouxe ele aqui para olhar o prédio. Ele entrou aqui dentro. Deu 5 minutos de silêncio fúnebre. Eu quase li a mente dele, só não li porque eu não tenho espírito de adivinhação. Mas eu vi, ele não conhecia a palavra que ele conhece hoje, né? Eu entendo. Mas eu fico imaginando o que passou na mente dele. Aquele silêncio fúnebre. Se pastor Luciano, aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, aqui vai funcionar isso. Eu fico pensando, eu estou louco, associado com esse menino. Ele não disse isso não, gente. É só um achismo meu. Mas eu me lembro do semblante dele, nunca mais saiu. Mas hoje o semblante é outro. Um homem cheio de fé, convicto, persuadido de que a palavra é verdade e deu certo. Amém? Agora, uma visão por dentro. Agora, entenda algo, queridos. Porque eu já estou terminando. Até se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir. Calmamente, não, sem atrapalhar o povo. Deixa o povo ligado aqui. Amém? Por que eu estou falando essas coisas, querido? Porque quando nós oramos por cura, por alguém, e essa pessoa não se vê curada, ela não vai ser curada. Como você se vê no seu coração, assim será convosco. É por isso que muitas vezes quando eu oro por alguém por cura, eu faço uma pergunta. Não é 100% das vezes, mas normalmente quando eu lembro eu faço. Se eu orar, o que vai acontecer? Se a pessoa falar, não sei, vamos ver, quem sabe, eu nem oro. Se ela não estiver convicta de que aquilo é uma realidade, não vai acontecer. Porque como você se vê por dentro, assim será com você, diz a palavra. Amém? Alguém que recebe uma oração por cura, ela precisa se ver curada, ela precisa fazer coisas que antes ela não fazia. Se ela não se abaixava, comece a se levantar, a se mover, comece a fazer alguma coisa. Amém? Ah, pastor, ora por mim por um emprego. Sim, mas o que você já se viu fazendo? Não, eu não vi nada, não. Bobagem. Quando você ora por alguém por emprego, essa pessoa tem que se ver trabalhando, ela tem que se ver saindo pela manhã, cheia de bem arrumado, bem ajustado para um dia de trabalho. Ela precisa se ver. Senão não vai acontecer nada. Amém? No reino de Deus funciona desse jeito. Vem uma imagem no nosso coração acerca do nosso futuro, e então nós perseguimos aquilo, não é pela força do nosso braço, mas é por aquele que está conosco, e disse que não nos deixaria, jamais nos desampararia. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, mas eu sei que existem coisas no seu coração que Deus te falou. Você não veio hoje aqui por acaso. Você não está aqui brincando de ser igreja. Deus quer despertar no seu coração coisas que Ele falou. Deus quer despertar no seu coração projetos, propostas, chamados ministeriais que Ele colocou no seu coração. Situações que foram abafadas por circunstâncias, por feridas, por machucados, sei lá o que. Mas nessa noite é uma noite onde você vai ser liberto desses pensamentos. Sabe, queridos, existem pessoas aqui que já receberam uma palavra de Deus de que irão sair do aluguel e morar na sua casa própria. Deixe-me dizer algo para você. Comece a se ver entrando na sua casa. Comece a se ver dormindo no seu quarto. Comece a se ver fazendo comida na sua cozinha. Comece a se ver, porque como você se vê no seu coração, é assim que vai ser. Agora faça a sua parte. Ah, não, vai vir a chave da minha casa na caixa do correio. Não.
Comece a fazer alguma coisa, comece a rever as suas prioridades, comece a organizar as suas finanças, faça uma poupança, faça alguma coisa, porque a fé exige uma ação. Sabe, queridos, eu me lembro na minha época de seminarista. Graças a Deus eu sempre fui um homem bem sucedido. E quando as pessoas hoje me olham aqui na igreja de caminhonete, acham que é a igreja que pagou para mim. Não sabe o meu histórico. Se eu fosse depender da igreja, talvez eu precisava de uma cesta básica, mas eu dependo de Deus. Amém? Mas sabe de uma coisa, queridos? Eu me lembro quando eu estava na época de seminário, eu vendi todas as coisas para poder pagar o meu curso. Vendi caminhão, vendi carro. Eu andava sempre de carro novo, minha esposa também. E aí eu estava andando de Fusca, lá em Belo Horizonte. Fusca 73 ungido, aonde parava era uma poça de óleo. Mas eu parava no semáforo com o pé no freio e o outro no acelerador para não apagar. Só quem teve Fusca sabe do que eu estou falando. Você anda assim, ó, para não apagar. E eu olhava o carro que eu desejava e eu dizia: eu vou estar dentro de você. Eu vou estar dentro de você. Você vai me servir. Eu vou estar dentro de você. Ah, que negócio é? Sabe de uma coisa, queridos? Isso aqui não é fantasia. Essas coisas não roubam o meu coração. Eu já dei 2 carros e é por isso que Deus pode me dar. Essas coisas não roubam o meu coração. Mas entendi que se o Senhor falou, que se eu quiser e eu obedecer, eu vou comer as melhores coisas dessa terra, eu vou viver o melhor de Deus, isso me pertence. As melhores coisas dessa terra são para os filhos de Deus. Os melhores carros, as melhores casas, os melhores salários, os melhores empregos, eles são para os filhos de Deus. Amém? Comece a se ver assinando contratos aqui. Existem pessoas que nesses próximos dias, se pegarem essa palavra, vão estar assinando contratos aqui. Eu não sei nem o que é, mas eu já vi você com a sua caneta assinando. Amém? Se você se vê no seu coração, é assim que vai ser. Amém? Aleluia. Eu queria um tempo aqui onde nós pudéssemos estar cantando uma música. Na verdade, quero que vocês comecem a orar aqui, comecem a orar, comecem a gerar essas coisas. Vocês não vão cantar, vão só orar. Vocês podem tocar sem cantar também, sem cantar, só toca qualquer coisa aí. Oh! Esse é o momento de você gerar coisas no seu espírito, gerar no seu espírito, porque Deus comunica no seu espírito. É tempo de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Oh! É tempo de desentulhar os poços, tirar a sujeira e entender que Deus não mudou de ideia. Ei, querido, Deus não mudou de ideia. Ele não é homem para que minta. Tudo que Ele espera é que você comece a se mover, a entender que imagens foram geradas no seu coração. Você já se viu fazer coisas, você já se viu em determinados lugares, você já se viu desfrutando de algo, você já recebeu uma proposta de Deus. Deus não mudou de ideia. Eu estou aqui como profeta de Deus na sua vida, que